Olá, povo de Deus, nação santa. Sempre eu cito aqui 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que alegria! Cumprimento a todos na paz do Senhor. Uma noite maravilhosa neste sábado, para Deus te abençoar, para Deus te dar vitória, para Deus continuar prosperando a sua vida, ok? Então nós queremos louvar a Deus e agradecer a Ele pela vida de cada pastor, de cada ministro, de cada obreiro, de cada servo do Senhor, de cada filho de Deus, filha de Deus. A nossa juventude, todas as sextas-feiras, 8h30, temos a EBD de jovens. Comentamos a lição, o livro, ok? E essa última lição, a de ontem, ela foi muito importante porque ela falava sobre a riqueza. Hoje muitos jovens só estão interessados em ganhar dinheiro, ser famoso, mas até que isso leva até o quê? Qual é o fim disso? Então vá lá e confira. Obrigado a cada irmão que está aqui aos sábados, as irmãs que pedem likes. Eu não peço porque os irmãos sabem que eu estou aqui apenas para pregar o evangelho e juntos ensinarmos a palavra. Mas aquela irmã que entende, o irmão que entende e pede, eu quero agradecer de coração. Porque eles estão pedindo, não é para divulgar o pastor Aziel, eles estão pedindo para divulgar a palavra de Deus. E a própria Bíblia diz que o que deve ser reconhecido na terra é o nome de Jesus. Nós estamos buscando tornar o nome de Jesus conhecido a outros povos e pedindo a graça dele para a nossa vida. Aos nossos adolescentes, às nossas crianças, Deus abençoe. Um abraço e um beijo no coração de todos. Também aos nossos idosos e idosas que estão conectados aí, Deus abençoe a todos. Eu recebo muitas palavras, papai, pastor, papai fica sempre lhe assistindo, a mamãe, então estamos juntos. Aqui comigo o pastor Luiz, pastor Adalberto, Nildo, professor César, Caio, juntos formamos a EBD online em nome de Jesus. Irmão Nildo, ora ao Senhor. Soberano eterno Deus, Pai querido, Pai santo, nessa oportunidade, Senhor, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui em mais uma aula. Queremos te apresentar, Senhor, todo mundo que está agora, Senhor, assistindo, ouvindo esta aula. Meu Deus, queremos te apresentar também nosso professor, pastor Aziel Gomes. Tome em tuas mãos, como tem sempre usado. Abençoa, Senhor, todos que estão nesta live assistindo esta aula. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, glória a Deus. Nós estamos aqui juntos e unidos para mais uma EBD online e nós temos a nossa lição. A lição aí, pastor Luiz, qual é? Lição de número 11. A salvação não é obra humana. A salvação não é obra humana. Vamos lá. Primeiro ponto, a salvação sobre a graça de Deus. Segundo ponto, soteriologias inadequadas na antiguidade. Terceiro ponto, soteriologias inadequadas hoje. Muito bem, vamos lá ao nosso tema geral, texto áureo e verdade prática. Lição de número 11, texto áureo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3, versículo 5. Verdade prática. A salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Muito bem. A salvação, como é que diz a verdade prática? A salvação é um ato da graça soberana de Deus. É um ato da graça soberana de Deus, não é isso? Pelo mérito de Jesus Cristo. Pelo mérito de Jesus Cristo. E não vem de obras humanas. E não vem de obras humanas. Então, aqui nesta verdade prática, queremos dizer aos irmãos que de imediato o autor, ele já está rebatendo a doutrina do islamismo, a doutrina do mormonismo e as doutrinas das testemunhas de Jeová. Mas também rebate as crenças hinduístas, como bem outras religiões antigas orientais, que na verdade sempre enfatiza a salvação por meio das obras, por meio dos méritos. E quando nós lemos Isaías 64:4,
As nossas justiças são como trapos de imundícia. Ou seja, não há na Bíblia qualquer ênfase meritória da parte do homem como meio para se salvar, não é isso? Ou seja, não há salvação pelos méritos humanos. De modo que a teologia da salvação daqueles que seguem a Bíblia, em especial o Novo Testamento, é uma teologia que centraliza Deus manifestando a sua salvação pela sua graça. Não há na Bíblia, não há salvação meritória por atos dos homens. A Bíblia não ensina salvação como o islamismo, peregrinação a Meca, jejum, oração, crer só em Alá. A Bíblia não ensina. A Bíblia não ensina salvação na confiança humana, na confiança de doutrinas dos homens. A Bíblia não ensina salvação pela ação humana própria. Toda salvação à luz da Bíblia, ela é meritória através de quem? De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Nós não podemos produzir a nossa salvação. Nós podemos ter obras de salvos, mas nós não podemos produzir salvação. É por isso que a Bíblia diz em Tito 3,5: não por obras de justiça praticadas por vós mesmos, mas sim pelo lavar regenerador, santificador do Espírito Santo de Deus. A nossa salvação é pelos méritos de quem? De Cristo, e nunca pelos méritos humanos. Qualquer igreja, qualquer movimento que ensina que a perfeição humana, que a obra humana, que a escolha humana, que os méritos humanos salvam, nós já podemos fazer o quê? Descartar, que é pura heresia, ok? Então, esse na verdade é o tema abrangente dessa lição, que a salvação não é obra humana. Se a salvação fosse obra humana, toda essa história de expiação, Jesus morrer na cruz, toda essa história de que ele salva, está sendo mentirosa, porque o homem é salvo pelos seus próprios méritos e não pelos méritos de Cristo. Então, olha, essa lição ela é fundamental e nós iremos falar hoje sobre essa questão. E eu convido você, convide sua mãe, convide seu pai, convide também os heréticos para ouvir a palavra de Deus, ok? Então nós vamos à leitura do texto. Efésios capítulo de número 2, versículos 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também o são. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Muito bem. Essa é a leitura que o pastor acabou de ler, pastor Luiz, e nós temos aqui uma temática do verso 1 a 10 do capítulo 2 de Efésios. Aqui nós colocamos a salvação pela... É disso que essa perícope, essa passagem, essa porção bíblica está tratando. A salvação é pela graça. Quando nós usamos pela graça, eu preguei agora lá em Brasília, eu falei pela fé. Pela graça, isso aqui é uma instrumentalidade, ok? Compreenda que essa palavra charis, graça, aqui no texto bíblico, ela é a fonte e a fé é o meio. A graça é a
fonte e a fé é o meio. Porque pela graça sois mediante o quê? A fé. Essa graça, ela é o dom, ela é o favor o que eu não merecia, o que você não merecia, o que nós não merecíamos, o Pai manifestou a graça dele. E quando se fala de graça, está se falando de um favor que nós não. Então, salvação não é mérito, não é porque eu merecia, é porque o amor de Deus é maior, é grande. Então, aqui nesse texto, nós temos que analisar do verso 1 até o 10, que ele envolve os três tempos nossos. Envolve o passado, envolve o presente e envolve o futuro. Todas as vezes que você for ler essa passagem, você que é um crente em Cristo Jesus, nela está estampada a sua história. Ela é a fotografia do nosso viver, é o raio-x da nossa história, é essa passagem bíblica. Então, quando você lê do verso 1 a 3, vamos lá, nós vamos analisar o passado, 1 a 3. 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Isso. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, Isso. segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, Isso. entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da carne, Sim. fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também o são. Pronto, então vamos lá. Observe que o pastor Luiz leu do 1 ao 3, que está falando do que nós éramos no passado. Só para os irmãos observarem uma coisa, nós colocamos aqui que esse quadro do verso 1 a 3, ele é um quadro estarrecedor, que já mostra que as pessoas são carentes da graça. Porque quando você começa, o apóstolo Paulo, ele está evidenciando um estado horrível, um estado triste. Vamos comparar, eles estavam em primeiro lugar o quê? Eles estavam em primeiro lugar o quê? Mortos. Observem bem, eles estavam mortos. É claro que aqui nós temos metáforas, linguagem de metáforas, mas o Paulo quer mostrar a vida de um homem sem Deus. A vida de um homem sem Deus é que ele é o quê? É um morto, só que ele é um morto que anda. Ele é um zumbi espiritual, não é assim? Ele é um morto que anda. Quando Paulo fala dessa morte, ele não está falando da morte física. Ele está falando de que tipo de morte? A morte espiritual. Porque nós já sabemos aqui que nós temos três tipos de mortes. Qual é a primeira? Física, espiritual e eterna. Essas três mortes, elas vieram ao mundo por causa do pecado. Romanos 5, verso 12. Morte espiritual, vocês podem observar em Israel, quando nós lemos Ezequiel 37, quando Deus mostra a morte espiritual, a morte nacional, a morte política de Israel. Agora, essa morte espiritual é que a pessoa, ela está dominada pelo seu pecado. Então, observem bem que Paulo, ele começa mostrando que nós somos carentes da graça, porque todos nós estávamos como? Mortos mortos espiritualmente. E quando você olha para esse texto bíblico, essa morte que é separação de Deus, ela é uma morte triste, porque quando você está morto espiritualmente, você não tem desejo de cantar, você não tem desejo de orar, você tem vergonha, você quer se afastar de Deus, você quer se afastar da comunhão dos crentes. Porque quem está bem espiritualmente, ele está em Atos 2:42, perseveravam unânimes na oração, na comunhão, no partir do pão, e em toda a alma havia temor. Crente, quando perde a espiritualidade, ele é um morto. Ele é um morto. Adão, quando perdeu a espiritualidade com Deus, ele ficou logo separado. Ele procurou fugir, ele procurou fazer o quê? Se esconder, e procurou culpar a mulher, culpar os outros, e nunca assumiu
a culpa. Vocês sabiam qual é o maior problema de um crente morto espiritual? É que ele não quer viver a vida santa com Deus, ele não quer viver a palavra. E qual é a atitude dele? Primeiro, ele sabe que não está no nível que Deus quer que ele esteja. Então, como ele não está e ele vê outros estando, ele tem raiva da igreja, ele critica a igreja, ele critica a Bíblia, ele fala mal da igreja, ele diz que é um sistema opressor, porque ele não quer viver a vida santa. Pode aí falar, senão o povo aqui não vai ouvir. E que ele é vítima do... Que ele é vítima do sistema, mas só que é o seguinte, ele está o quê? Morto espiritual. Toda pessoa morta espiritualmente, ela vive no pecado e na desgraça e se escondendo. Eu vou mostrar. O primeiro que andou se escondendo, quem foi? Adão e Eva. Mas observem bem, quem te mostrou que tu estavas nu? Pronto. Quem te mostrou? Tu comeu o fruto, desobedi. Acã pecou, se escondeu e ficou escondendo as coisas. Ou seja, Saul pecou, queria matar Davi, não era assim? Saul pecou, vivia matando o sacerdote. Era assim ou não era? Mas ele tinha pecados horríveis, não obedecia a Deus. Olha o que era Saul, não obedecia a Deus, matava sacerdote, tinha raiva de Davi, cheio... Tu tá filmando, Caio? Vamos começar agora, vamos começar. O que tem de gente aí em nome da religião, que fica atrás de uma câmera, que fica atrás de um celular, morto espiritualmente, defunto que anda, ele ataca a igreja, ataca pastor, ataca a Bíblia, é assim ou não é? Mas vai olhar a vida dele, quantas mulheres ele já não teve? Vai olhar a vida dele, quantos casamentos ele não já passou? Vai olhar a vida dele, quantas igrejas ele não abriu, não deu certo, não funcionou? É um recalcado, um humilhado, um rebaixado, é assim ou não é? E tem muitos como ele na internet. Aí o que eles fazem? Segue esse tipo de gente. Agora, eu vou te dar um conselho: segue morto para tu ver, anda com morto para tu ver, tu vai feder do jeito dele. É assim ou não é? Vai feder do jeito dele. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não gosto de andar com crente que é fuxiqueiro, é mentiroso, é interesseiro, é egoísta, é avarento, porque a tendência dele é me contaminar. Agora, uma coisa é certa: eu procuro andar com quem tem vida, com quem tem comunhão, com quem tem oração e com quem tem temor de Deus. Você diz assim, é porque o morto espiritualmente, ele não tem reverência. O morto espiritualmente, ele não quer saber das coisas de Deus. Para ele não há interesse. Então o primeiro quadro aqui é que Paulo estava dizendo: vós estáis mortos. Não era assim? Ele começa mostrando que eles estavam mortos espiritualmente. Aí, como ele começa dizendo quem está morto, ele agora vai mostrar qual é o estilo de vida dessa pessoa. Rapaz, mas é linda a Bíblia. Paulo agora vai especificar como é a conduta, como é o estilo de quem anda na vida morta. Não é isso? Vamos lá. Observem bem que o texto começa dizendo aí, que o pastor Luiz leu: ele está mortos em ofensas e pecado. Ou seja, quem domina ele é o pecado. Aí a Bíblia diz claramente aqui nesse texto, observem bem, que ele, como está em pecado, como ele está morto, mas ele está andando. Vamos lá, digam vocês, ele está como? Os mortos espirituais estão o quê? Mas se eles estão andando, como é que morto anda? Tem alguém que está conduzindo eles. Fala aí. Tem alguém, alguma coisa que está conduzindo eles. Aqui nós temos eu não vou entrar nesse mérito hoje, porque não é o tema da lição, mas você tem os debates dos calvinistas e arminianistas, não tem? Aí eles dizem que morto não responde. Agora me fala também, por que morto anda? Vamos lá, morto anda. Os mortos aqui estão, só que ele falou que tem alguém fazendo o morto andar. Eita, meus irmãos, agora aqui mexeu. Assim como tem alguém que tem vida, que está andando, tem alguém que controla ele. Vamos já mostrar isso aqui. Quem tem vida tem alguém que está dando. E quem está morto que está andando? Quem é que está controlando? Meu Deus. Então ele está morto, mas está. Ele está morto, mas está cantando. Ele está morto, mas está pregando. Ele está morto, mas está no meio dos crentes. Como é que pode isso?
Morto andando, morto cantando, morto glorificando. E Paulo diz: vocês estão mortos em ofensas e... Eles estavam mortos em quê? E só para os... Ei, Caio, tu tá filmando, bota pra cá. O que tem de mortuzão espiritual, cadáver, na igreja, bebendo ceia, comendo pão, não é assim? Glorificando a Deus, adorando na igreja, mas ele está o quê? Morto. E quem diz isso é Paulo em 1 Coríntios 11. Por causa disto, há alguns de vós que já morreram. Eita, meus irmãos. Mas é um morto que está fazendo o quê? Andando. Ele está em ofensa, ele está em pecado, ele está na imoralidade, mas ele está o quê? Andando. O que tem de igreja aí cheia de homens que estão adulterando, mas estão no púlpito, estão no altar, sendo até pastor, sim ou não? São mortos que estão andando. Só que esse mortão que está sentado lá no púlpito, tem alguém que faz ele andar, tem alguém que faz ele cantar, tem alguém que faz ele... Eita, que o diabo é sagaz. A Bíblia diz lá em Apocalipse: imagem não fala, imagem nunca falou e nem vai. Mas a Bíblia diz que quando ele estiver no poder, ele vai fazer uma imagem. Ele vai dar vida a essa imagem, que a pessoa vai dizer: olha, tá falando, mas quem é que está dando poder para ela? O diabo, ele usa essas imagens que parece que estão vivas, mas quem é que está dando força para ela? É o diabo. Por que, pastor Zé? Agora nós vamos lá, vamos só observar como é no passado. No passado nós estamos o quê? Mortos espiritualmente, mas estamos andando, glorificando. Irmão, é negócio pesado, não é assim? Estamos andando, estamos glorificando, ok? Estamos andando. Mas aí como é? Eu vou mostrar como é que tu anda. Eu vou mostrar como é que o morto anda. Porque você tem que analisar que tem dois tipos de andar. Salmo primeiro, como é que diz? Nós vamos até citar daqui: bem-aventurados os que não andam no caminho dos ímpios, e nem se detém, e nem se assenta. Ou seja, há uma conduta, olha aqui, há uma conduta de pecado, sim ou não? Esse andar aí não está falando só do andar normal da casa para a rua, é um andar de conduta. Eu pergunto: um morto espiritual, ele quer andar na sinceridade? Ele quer andar na verdade? Ele quer defender a família? Ele quer defender o casamento? Ele quer defender a pureza? Ele quer defender o amor? Ele quer defender a oração? Morto não gosta de orar, morto não gosta de ir para a igreja. É por isso que eles ficam: não precisa estar direto na... Tu já morreu, filho. E quem está morto não tem prazer de estar na igreja, porque o apóstolo São Paulo, ele diz que quem ressuscita com Cristo anda em novidade de... Eita glória, Romanos 6,4. Agora, para ressuscitar, tu tem que morrer, e ressuscitar com Cristo, para andar como? Em novidade de... Mas o pastor Luiz leu aqui: mortos no pecado e nas ofensas. O morto, ele está andando, mas ele tem uma conduta de andar. Não é isso que ele está dizendo aí? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho. O ímpio só tem conselho bom ou ruim? Hein? Vamos lá, bom ou ruim? Quem é que aconselha: rapaz, trai a tua esposa? Quem é? Quem é que diz: rapaz, mata esse desgraçado? Quem é? Quem é que diz: rapaz, acaba com o nome dele na internet? Quem é? Quem é que diz: rapaz, não dê nada para esse homem não? Quem é que diz: rapaz, não precisa de negócio de igreja, nem de fé, nem de Bíblia? Quem é? Porque esse é o andar dele, é o estilo dele. A vida dele é outra, gente. A conduta dele. Não, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos e nem se detém. Porque o que o pecador faz? Vamos ver lá, vamos pegar a vidinha do pecador. Gálatas 5,19, corre lá. Vamos pegar a vidinha do pecador. Vai lá, bota aí, meu filho. 5,19. Sim, vamos lá. Ó, duas condutas: a conduta do crente e a conduta do homem que está morto. Como é que o morto anda? Porque as obras da carne são manifestas. Olha aí como é a conduta dele, vai. As quais são prostituição. Preste bem atenção: o crente anda na prostituição? Não. O crente anda nessa desgraça? Não.
Então lá vai. Ó a conduta dele, na prostituição. Então pronto, tem cara aí que tem dinheiro, ele pega a Land Rover, né? Ele pega a Land Rover dele, ele pega, aí pronto, ele pode ser casado ou não casado, mas ele tem a vida velha dele de mundano, é assim ou não é? Ele vai pro bar, ele vai pra praia, ele vai pro motel, ele fica com quem ele quer, é assim ou não é? Ele gasta o dinheiro dele, ele bebe, ele joga, ele fuma maconha, ele fuma droga, ele bota injetável no corpo, é a vida dele, se prostituindo, é assim ou não é? Essa é a conduta de quem está morto para com Deus. Vamos lá, o que ele faz mais? Impureza. Tudo, a pureza na vida dele? Não, você pode observar que o homem que é ímpio, a vida dele é só de impuro, a mente dele é diabólica. Ele só pensa, ele tem prazer de olhar um filme velho pornográfico, ele tem prazer de botar a mulher dele para assistir um filme pornográfico. Isso ali não tem nada a ver, é meu prazer. A mente dele é impura. A mente dele não é pura. Ele está pensando em Deus? Bota pra cá, Caio. Vocês acham que um homem que pensa em Deus vai pensar em trair a mulher? Um homem que pensa em Deus pensa em moralidade? Um homem que pensa em Deus pensa em trair? Um homem que pensa em Deus pensa em fuxicar? Um homem que pensa em Deus pensa em matar? Então a conduta é outra. Impureza, lascívia. Vai. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. Essa é a desgraça. Mas essa conduta é para quem anda no pecado. Se escandalize não. Porque tem os que andam com Deus e tem os que andam com o diabo. Fale. O morto, ele está conectado ou com o céu ou com o inferno. Se ele está conectado com o céu influencia a sua vida. Mas se está conectado com o inferno, então o inferno influenciará a vida dele em todas essas coisas. Então o Senhor está dizendo que tem dois chefes, não é isso? Quem é o primeiro? O chefe do Rei da Glória, Jesus. Isso. E o outro, Satanás. Aí tu é quem sabe. Tem irmão que fica, é porque é o pastor. Não. Tem duas escolas na terra: a escola de Deus e a escola de quem? Pronto, tem dois pais. Ei, Caio, bota pra cá. Tem dois? Tem um papai? Pronto, é o papai amado, é o papai querido, é o pai bondoso, é o pai que quer que tu ande. Olha como é que o paizinho quer que tu ande, vai o 22. Olha como é que o paizinho, como é que o pai quer que tu ande. Mas o fruto do Espírito é amor. Aí, ele quer que tu ande aonde? É amor. Vai, que mais? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O papai quer que tu ande. Olha os dois pais. Tem dois pais. Pai nosso que estás no céu, Mateus 6,10. Dois papai. Tu é quem sabe. Pastor, tu é quem sabe. Volta pra cá. Tu é quem sabe qual é o tipo de pai que tu. Pronto. Se tu quer o pai, volta pra cá. Se tu quer o pai da desgraça, o pai do fuxico, o pai da mentira, o pai da fofoca, o pai da ira, o pai da peixeira, o pai da faca, o pai da filosofia diabólica, o pai do inferno, o pai do cão, o pai dos demônios, o pai do Satanás mesmo, aí tu vai seguir ele, porque João 8 tá lá, não é isso? 8,44, Jesus, lê aí. Vamos mostrar dois pais, vai. 8,44. João 8,44. Sim. Vós tendes por pai ao diabo. Meu Deus. Aí querem se zangar comigo, não é assim? Querem se zangar. Quem é o pai do pistoleiro? Diz tu aí, vai. É o diabo. Quem é o pai do impuro? O diabo. Quem é o pai do sem vergonha? O diabo. Quem é o pai do mentiroso? O diabo. Quem é o pai do fuxiqueiro? O diabo. Quem é o pai do encrenqueiro? O diabo. Quem é o pai da peixeira? O diabo. Quem é o pai da briga? É o diabo. Pai diabo, né, pastor? Então de manhã cedo, quando o homem sem Deus começa o dia, que ele já começa xingando na miséria, ele está dando benção para quem? Pensa papai diabo, é assim ou não é? Papai diabo. O papai diabo é tudo isso aí que ele acabou de ler. Agora, observem bem
Quem anda, lê isso, leis vós. Isso aqui quem disse foi Jesus, não foi o pastor Zé Gomes não, vai. Vós tendes por pai ao diabo. Vocês têm por pai o diabo. E quereis satisfazer os desejos. Ei, para bem. Para quem que Jesus estava dizendo isso? Diga. Professores de Bíblias e intérpretes. Peraí, fala. Para os religiosos, professores de Bíblia e intérpretes Mas de não Bíblia. está lendo a Bíblia, eles. Mas estava querendo matar Jesus. Pode pra cá. Tem muito fizinho do diabo andando no nosso meio. Está morto, mas é um filho do quê? Do diabo. Mas está andando entre nós, não está? Cuidado, irmão. Porque o filho do diabo, ele só quer uma brecha para te matar. Doutores de Bíblia. Irmãos, eles tinham tanta pureza. Eles estavam na semana da Páscoa, não era assim? Eles queriam fazer um rito religioso. Mas cadê o homem? Nós queremos matar? Rapaz, quantos não estão na igreja? Aleluia, oh glória, oh glória. Irmão, não gosto do pastor Aziel. É diabo. Porque com a mesma boca que ele glorifica. E Tiago diz que de uma mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Porque preste bem atenção, os filhos do diabo, vamos pegar, vamos botar, lê a Romanos 1:19. Vamos mostrar os filhos do diabo na terra. Todos os filhos do diabo na terra. Romanos 1:19. Isso. Porquanto o que... Peraí. E olha para cá. Aqui não tem negócio. Pode pra cá, Caio. Aqui não tem negócio de educação. Educação. Fineza. Olha o que Jesus acabou de dizer. Vocês são filha de quem? Do diabo. É do diabo. Vocês são filha do diabo. Porque só tem dois tipos de papai. Qual é o primeiro papai? Pai do céu. Se tu quer dar bênção para o papai do céu, de manhã, abandone o caminho do ímpio. Abandone o caminho do pecador. Não é assim? Salmo 1. Não se detém no caminho dos e nem se assenta. Olha, tu não pode dar bênção para o papai de manhã se tu anda na roda dos escarnecedores. Tu não pode dar bênção para o papai se tu se detém. E tu não pode dar bênção para o papai se tu escuta os conselhos dos ímpios. Não tem como. Se tu quer dar bênção para o papai, Jesus que tem que transformar a tua vida. Se tu quer dar bênção para papai, ele tem que fazer você nascer de novo. Com a natureza velha tu não presta. Não presta. Agora vamos mostrar. Irmão, só tem dois tipos de viver aqui a vida. É com o papai do céu ou papai do inferno. Ou papai do céu. Mas vamos mostrar, pai. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. O pai está zangado lá de cima, vai. Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Ele olha do céu e vai derramar sua ira sobre os filhos da desobediência, os que estão mortos. Vai, agora vai mostrar. Que detém a verdade em injustiça. Então preste bem atenção. Primeiro defeito: quem não está com Deus, ele troca a verdade. É mentira. Pronto. Ele troca a justiça pela injustiça. Vocês acham que um juiz sincero que tem Deus na vida, ele vai ser contra a justiça? Ele vai ser contra a verdade? Ele vai aceitar, por exemplo, um desembargador, ele vai aceitar vender uma sentença para beneficiar um corrupto? Porque ele anda no temor de Deus. Lá vai, eu vou dizer toda a verdade de Deus aqui hoje. Um advogado sincero, ele vai trocar a justiça, a legalidade da lei, só para ganhar dinheiro, para soltar um corrupto? Ele vai ficar do lado da justiça. Só que no mundo nós temos dois tipos de escola. Nós temos uma escola que Deus quem é o pai. Que quem anda nela é diferente. Mas nós temos a outra escola, quem é o pai dela. E tudo que é de injustiça, de mentira, de carnalidade, de imoralidade, de prostituição, de adultério, de mentira, de falso testemunho, de bebida, de cachaça, de desgraça. Quem é o papaizinho? O papaizinho é o diabo. Vamos. Dois reinos, dois senhores, reino de Deus, reino do diabo, vai. Porque o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu poder como sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Você já mostrou lá. Agora vai continuando. Eles conheceram a Deus, mas não fizeram o quê? Não glorificaram. Ou seja, nós sabemos que tem esse negócio de Bíblia, tem esse negócio de justiça, tem esse negócio de fé, tem esse negócio, mas nós não queremos. Nós não queremos. Nós não queremos nada disso. Vem pra cá não, pastor Zé. Nós não queremos negócio de Deus. Ora, não é assim. Queremos não, esse negócio, essa besteira. Olha cá, esse irmão, nós não queremos.
Eu vou forçar? Pronto. Países de primeiro mundo, nós não queremos Deus. Nosso Deus é o nosso dinheiro, nossa cultura, nosso saber. Nós não queremos Deus. Aí nós, os pregadorzinhos, fica, gente, ama a Deus, que é o nosso dever, alertar para não ir para o inferno. Mas eles não querem? Pronto, vai. Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Pronto, não dão. Olha, de manhã cedinho, quem conhece a Deus, Senhor, eu te agradeço por esse café, eu te agradeço por esse alimento. É porque é da escola é do papai, não é assim? Pai nosso que está em... Ô Senhor, eu te agradeço pelo alimento de cada dia, eu te agradeço pela saúde. Aí o ateu diz o quê? Não quero esse Deus, eu não quero esse pai. O filósofo que não tem Deus diz o quê? Eu não quero esse Deus. Isso é besteira, isso é bobagem, é criação do homem. Agora vive em paz, vive em tranquilidade, vive em saúde perfeita e espiritual, aquele que amanhece o dia. Obrigado, Pai. Oh, irmão. E tem uma coisa, professor César, pastor Adalberto, que nós não podemos contestar. Aqueles que hoje a ciência está vendo que até quem tem uma fé em Deus, ela já começa a dizer, olha, a fé faz bem. Eu nem preciso da ciência, eu só preciso da Bíblia. Tem hoje pregador que fica, a psicologia está dizendo que orar faz bem. Para mim não me importa se a psicologia diz, se a filosofia diz. Para mim o que importa é o que a Bíblia diz. Eu não preciso da arqueologia para acreditar em Deus. Eu preciso da Bíblia. E quando eu me conecto com Deus pela fé, eu tenho paz, eu tenho alegria. Aleluia. Quantas pessoas não vivem tristes porque não têm a verdadeira felicidade? Mas amanhecer o dia, obrigado, Senhor, pelo alimento. Dizer para a criancinha, agradeça a Deus pela vida. Tem um pai no céu, deu condição para a gente comer. Não depende. É que essa alegria não depende exatamente das circunstâncias que vivemos. É de saber quem somos e onde estamos de fato conectados. E essa sua colocação é a crise existencial, não é isso? De onde viemos, quem somos e para onde? Para onde vamos? Está bem aqui. Aí Paulo está mostrando os 3 tempos. Mas vai, prossegue. Eles não querem a verdade de Deus, por exemplo. Aqui é chamada de teologia natural. Não é isso? Deus se revelou na teologia natural. Os céus manifestam a glória e o firmamento anuncia as obras. Oh, coisa boa, só coisa boa. Aí eles olham para o céu. Não, isso aqui é coisa... Falei. E mesmo sabendo disso, eles tinham essa consciência. Meu Deus, essa consciência. Eu não vou mexer hoje com a doutrina da predestinação. Apenas rejeitar. Então veja bem. O pecador morto pode ter conhecimento? Tem. O pecador morto pode ter conhecimento? Pode sim. O pecador morto pode ter conhecimento? Pode sim. Então veja bem, a doutrina do monergismo, que nós vamos tratar daqui a pouco, ela tem base bíblica. Porque o que Deus se revelou na natureza é o suficiente para gerar temor ou descrença na pessoa. Mas o Senhor está dizendo, baseado nessa passagem bíblica, que o apóstolo São Paulo está dizendo que o pecador, desgraçado, miserável, morto no pecado, na desgraça, ele pode ter conhecimento de Deus? Ele tem consciência disso, e apenas ele rejeita isso. Ele não aceita essa realidade. Então, quando o homem pega uma arma para matar o outro, ele sabe que está fazendo errado? Sabe sim. Mas por que ele mata? Porque ele é perverso, porque ele tem como pai o diabo, que é homicida desde o começo, né? Então me diga, o senhor está dizendo que quando um promotor, ou melhor, um desembargador, ou um advogado, ele recebe uma propina, ele está sabendo que está errado? Sabe sim. Ele sabe que é ilegal? Sabe. E por que ele faz? Porque o pai dele, o estilo dele, o tipo, como diz o grego, o padrão dele é outro, né? Ele tem um paizinho, não é de justiça, é de injustiça. Ele tem um paizinho. Tem o paizinho dele que ensina essas coisas para ele. Professor, outra coisa interessante, o judeu ortodoxo, ele é tão grato assim a Deus, quando ele acorda de manhã, ele agradece a Deus, porque ele acredita que quando a pessoa dorme, ele não existe mais, ele está morto. E quando ele acorda, ele volta à vida. Ele agradece a Deus, assim, Deus, muito obrigado, porque eu voltei. Mas é verdade, é verdade. Salmo 3,5, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Quando você levanta de manhã, você está vivendo outra vez. Agora, nós temos 2 paizinhos. Nós temos primeiro o pai,
no céu que o reino dele é um. É o reino de paz, é o reino de amor, é o reino de alegria, é o reino de justiça, é o reino de verdade, é o reino de santidade, é o reino da salvação. Sim ou não? Mas nós temos um pai que o reino dele é o quê? Das trevas, da luz, das trevas, da inimizade, da porfia, da briga, da facada, da desgraça, da miséria. Quem é esse reino? Então quem quer viver nesse reino é por sua própria. Quer falar o quê? Ele quer falar aí. Na verdade, tem dois tipos de pais. Tem o pai que nós escolhemos, que é o Pai Celestial, da justiça, da verdade, da pureza, de tudo que é bom. E tem o outro pai que outras pessoas escolhem, né? Você é livre para escolher. É livre. Jesus disse assim: tem dois caminhos. Não é assim? Tem duas portas. Então você quem sabe. Não é isso? Exatamente. Agora, prestem minha atenção. Ele leu aqui, vai, continua. Antes, em seu discurso, se desvaneceram. Isso. E o seu coração insensato se obscureceu. Aí criaram um discurso. Qual é o discurso? Enquanto a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a... Veja bem, pessoal, essa história, os naturalistas, né? Essa história de que Deus criou, de que há um universo sustentável, de que há uma harmonia, de que há... Aí vem eles dizendo, preste bem atenção, os discursos. Nada disso, o que aconteceu foi uma explosão, Big Bang, não é isso? O que na verdade tinha uma grande pedra, como se fosse um ovo grandioso, e explodiu, e aí surgiu. A vida na molécula, né? Assim, nós queremos dizer, aí pronto, aí aparece um monte de cientista. Mas se alguém perguntar quem fez a grande pedra, não sabe explicar. Pois é, aí eles ficam, por exemplo, não é isso? Nós queremos dizer, aí lá vem a mitologia grega, é assim? E eles estão dando aula na universidade para criancinha assim, não é desse jeito? Deus é uma questão fabricada, Deus é uma criação mental, não existe Deus. O que existe é que nós, na verdade, somos seres desta terra criados e que nós vamos acabar como qualquer outra coisa. A vida é só isso. Aí você vai para o existencialista, aí você vai para o negativista, aí você vai para o ateu. Eles têm um discurso, tem ou não tem? Mas o discurso nosso é esse aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra. E se tu quiser ficar com esse discurso, amém. Aí pronto, escreve tantas páginas, é tão besta. Bota pra cá, Caio. São tão besta que eles não sabem nem quando é que vão morrer já. É assim ou não é? Eles não sabem qual é o fim da vida. Aí pronto, aí você acredita nesses bobinhos. Discurso para afastar de Deus, vai. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. São doidos, vai. Mudaram a glória do Deus invisível, incorruptível, em semelhança da imagem de um. Aí eles saem do reino de Deus, não queremos Deus. Aí dizem como o pessoal falou para Moisés, para Arão, Êxodo 32. Cadê Moisés? Não, ele está no monte. Ele não vem mais não. Aí pronto, vamos criar aqui um Deus. E estes são os deuses que nos tirou. Ou seja, eles não querem o Deus do céu, mas querem o Deus da sua fabricação mental. É o Deus da sua ciência, é o Deus da sua filosofia, é o Deus do seu dinheiro, é o Deus do seu materialismo, é o Deus do seu próprio universo. Porque eles não querem. Por que eles não querem o Deus da Bíblia? Porque o Deus da Bíblia não aceita pecado, porque o Deus da Bíblia não aceita imoralidade, o Deus da Bíblia não aceita mentira, o Deus da Bíblia coloca um estilo de vida que ele quer, mas o Deus deles é do jeito que eles. Pronto, vai, lê. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia. Quer papai não? Não. Tu não quer o papai do céu não? Tu não quer o estilo de vida do papai? Então Deus disse, não, pronto, Te entrega logo. eu vou entregar vocês ao diabo. Vocês não querem eu? Então eu vou deixar vocês do jeito que vocês. Agora lê como é que tá, vai, lê. Para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram. Para. Aqui é pesado, hoje está pesado. Tem homem velho aí que está andando nu. Mulher também. Ela bota o que no corpo? Pega um crucifixo, é assim ou não é? Para desonrarem o seu corpo entre si. Faz o que quer com o corpo ou não faz? Ele está ligando que é a imagem de Deus? Ele está ligando que foi feita a semelhança de Deus? Ele foi, pronto. Aí Deus está assim, eu fiz vocês não me querem não? Não me querem não? Então eu entrego vocês. Aí eles fazem o que eles? Irmão, tem tanta pintura. Um dia desse eu estava em outro país, eu não vou dizer aqui o nome. Aí os homens tudo nu, andando de bicicleta com as peias do lado de fora, o bago velho de um lado. Irmão. Aí outros pegaram e botaram o peito. Nós somos isso aqui. Estão desonrando o seu próprio corpo.
Pronto, eu vou dizer, não, filhinho, não faz isso não. Eu não vou dizer não. Se ele não quer o papai, hein? Ele não quer o papai? Tem irmã que fica, os crentes são contra os homossexuais, os crentes são contra... Não, se tu não quer Deus, meu filho, hein? Eu quero, bota pra cá, Caio. Eu quero dizer para juízes, eu quero dizer para advogados, eu quero dizer para deputados, eu quero dizer para as cortes, não fique com raiva de crente não, que nós não somos contra eles não, nós somos contra o pecado, mas se eles escolheram o estilo de vida deles, se tu quiser andar nu com a tua pé do lado de fora de bicicleta, quem sou eu para te empatar? Agora uma coisa é certa, tu tem um papai que está fazendo isso, não tem? Agora também quem está andando na santidade, quem quer ser crente, quem quer ter temor, quem quer ter reverência, quem quer guardar o seu corpinho, a moça que quer guardar o corpinho dela para o casamento, o rapaz que não joga o corpo dele na droga, na bebida, na desgraça, na prostituição, ele está obedecendo quem? Papai do céu. Vai, planta, estraga o corpo, velho, vai, lê. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Não querem a verdade de Deus e querem o quê? A mentira. Vai. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito. O seu Deus é a sua ciência, é o antropocentrismo, é a sua imagem, é a sua glória, essa é a bagaceira. Duas escolinhas, a escola de Deus, que ele é o nosso Pai que está nos céus. E a escola de quem? A escola de quem? Lê 1 João 3,10. Ah, tu está zangado? Tu está pensando? Vamos mostrar. 1 João 3,10. Lê. 3,10. 1 João 3,10. Sim. Nisso são manifestos os filhos de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus. E os filhos do diabo. E os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça. Ei. Meu Deus. Vai. E não ama a seu irmão, não é de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então se tu me odeia, bota pra cá. Tu me odeia, tu já é filho do diabo. Tu tem inveja de mim? Tu já é filho de quem? Já é filho do diabo. Porque o filho de Deus não tem inveja do outro. O filho de Deus não tem divisão com o outro. O filho de Deus não anda falando mal do outro. O filho de Deus não anda puxando a peixeira pro outro. O filho de Deus não anda pegando coisa e colocando na internet para acabar com a vida do outro. Esse é filho de quem? Do diabo. É filho de quem? Do diabo. É filho de quem? Do diabo. E o diabo, o diabo é inteligente. O diabo é inteligente. Assim como Deus tem a sabedoria para dar o bem, tem um diabo também. Aí tá bem, Tiago 3, do 9 e 10, se não me foge a memória. Vamos mostrar aqui. O diabo também tem a sua estratégia. Ele tem a sua. Tiago 3,10, né? Vê do 9, deixa eu ver. 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Peraí bem aqui. Tiago, cadê aqui? 3, não é isso? Vou mostrar bem aqui. É do 13. Aí, vai lá, vai. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão. Então lá vai. Quem Tiago está dizendo? Você vai ver quem é de Deus e quem é do diabo pela sua sabedoria. Pela sua sabedoria. Quem é de Deus vai mostrar pelas boas obras. Vai. Boas obras. Mas se tendes amarga inveja. Ah, meu Deus, por que faz isso comigo? Eu queria trazer aqui nessa escola. Uma palavra de poder. Aqui tem poder, aqui tem glória, né? E é bom. Agora, olha o que ele está dizendo. Vai. Se tendes amarga inveja. Mas se tu tem amarga, porque não é só inveja, ele até saboreia. Eita, Caio, hein? Tem um quê? Ele não é só inveja, ele quer saborear. Bota pra cá, Caio. Bota pra cá. Ele quer saborear. Assim como se come um sorvete, lambe um sorvete. Como é que a gente lambe o sorvete? Saboreando. Mas tá bom, né? Assim? Pois tem. Meu Deus. Pois o filho. Bota pra cá. O filho do diabo. O filho do diabo. O filho do diabo. O filho do diabo. Ele não tem só a inveja. Ele quer? Pronto. Da tua derrota. Olha pra cá. O filho do diabo, ele quer sentir o sabor. Ele quer saber se é a baunilha do inferno. Ele quer saber se é o morango com a pitadinha de Satanás.
Não é assim? Ele quer saber se botou um fermentozinho do diabo. Não é assim? Quando eu era menino, eu assistia aqueles desenhos, não tinha um da bruxa? Que aí era aí bota um monte de coisinha, não era? Aí pronto, aí ele botava lá as coisinhas. Pois do mesmo jeito eles fazem. O filho do diabo, ele não só tem a inveja, ele quer misturar as pitadinhas, ele tem um tempero. Olha, tu tá filmando, Caio? Tu tá filmando? Pode pra cá. O inferno, o diabo tem a receita. Como é o nome? Ingredientes. O ingrediente do inferno na tua salada. Ele não quer só ter a inveja. Eu quero saborear. Eu quero ver o seguinte. Eu quero ver matar. Eu não me conformo só ele chorar. Eu não me conformo só ele ser derrotado. Eu quero que tomem o emprego dele. Eu quero que os filhos dele morram de fome. Eu quero ver ele andando descalço. Rapaz. Hein? Eu quero ver ele mendigando. Eu quero ver aquele nego pastor Ziel na desgraça. Eu não quero ver só ele nu, não. Eu quero ver ele nu. Eu quero ver ele preso. Eu quero ver ele na desgraça. Eu quero ver ele comendo terra. Amarga? Inveja. Amarga inveja. Não é só a inveja. Ele quer, mas ele quer o sabor da inveja. Aí quando a irmã canta, tem sabor de mel, tem crente que acha ruim. É verdade, pastor. Tem gente que acha ruim. Tem acha ruim. Tem uns críticos velhos, tem uns teólogos velhos também, que a vida é só criticar, não é assim? Pois assim como tem o sabor de mel, tem sabor da inveja, tem sabor da inveja, né? O sabor da inveja, hein? Sabor de fel, pastor Adalberto. Ele fica feliz, por exemplo, quando alguém escreve uma lição e tem uma falhazinha, ele fica feliz. Ele fica feliz, pronto de detonar. Ele não fica feliz em ligar para a pessoa: ô pastor, o que aconteceu? Não, ele tem um sabor tem sabor da inveja, tem sabor da inveja, não é assim? A vitória que ele sente é a vitória quando o Adalberto está derrotado. A vitória que ele sente é quando o pastor Adalberto está na desgraça. É o sabor do fel, não é o sabor do mel. É bagaceira. Irmão, rapaz, já pensou eu ficar com esse aqui lá em casa? Eu quero que o Nildo se lasque. Rapaz. Irmão, eu sou tão assim. Às vezes é por isso que essa semana fale. Dava a orar: Senhor, perdoa meus pecados, assim como eu tenho perdoado quem me tem ofendido. Deus me livre. Se Deus nos perdoa. Deus me livre. É assim. Irmão, lá, inveja, vai. Amarga. Para aí, eu estou falando do que aí? Eu estou falando do quê? Da sabedoria de quem? Sabedoria maligna. Não, da sabedoria do pai do inferno. O pai do inferno. E de quem serve a ele. Porque assim como Deus, pastor Adalberto, professor César, Deus me dá sabedoria para entrar e sair. Deus me dá sabedoria para pregar o evangelho. Deus me dá sabedoria para resolver um caso. Deus me dá sabedoria para mim ir na casa do irmão e dar uma palavra de fé. Deus me dá sabedoria, irmão Nildo, para me pregar uma mensagem boa. Pois também o diabo dá. O diabo dá uma... Ei, Caio, tu tá filmando para trocar? O diabo dá sabedoria para tu ir na casa de uma pessoa. Mas não é levar a palavra? Não. Fala. Ele dá a sutileza justamente para, em vez de levar uma palavra de edificação, uma palavra de destruição. De forma muito sutil. Então o senhor está dizendo que aquele irmão, que o irmão pregou, eu preguei na igreja. Aí eu disse assim: olha, irmão, tem irmão que é fraco, tem irmão que não tem fé. Aqui na igreja tem um irmão que a vida dele é só fazer isso. Aí cedinho o senhor sai, eu vou já na casa do fulano, que o pastor Zé parece... que falou dele. Então o senhor sai da sua casinha com seus pezinhos. Quem é que está ligando para lá? É o Satanás, é o diabo, não é outro. Porque ele é o pai da mentira. Ele quer trazer destruição. Ele é sutil. Ele quer mostrar, inclusive, uma mentira como se fosse a verdade, para enganar aqueles menos apercebidos. Mas o objetivo dele com aquilo ali, o que é, pastor Adalberto? Destruição. Então naquela ideia que ele dizia para Eva: não, é porque Deus é egoísta.
Você acha que o irmão que sai da sua casa para levar uma fofoca, uma derrota, ele está querendo o bem dele? Porque a Bíblia diz: quão formosos são os dos que levam o quê? As boas novas. Então quem segue a sabedoria do diabo, continua, olha o que ele faz. Se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, em que? Sentimento faccioso no vosso coração. Então o coração dele é só para quê? Para divisão, facção. Meu Deus, vai. Não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Eita Deus. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A sabedoria do diabo, irmão, é para matar. A sabedoria do diabo é para destruir. A sabedoria do diabo é para criar facção. A sabedoria do diabo é para ver a igreja acabada. A sabedoria do diabo é para ver pastor derrotado. A sabedoria do diabo é para botar um crente contra o outro. A sabedoria do diabo é para usar professor, é para usar doutor, dizer que a Bíblia não existe, que a Bíblia é mentira. Porque a Bíblia é um livro tão bom, cria paz, cria comunhão, cria unidade, acaba com o sistema opressor. A Bíblia é a verdade, ela dá direito para o homem falar, ela zela pela pureza, pela verdade, mas os homens não querem. Então nós vamos dizer aqui que tem dois papais, não foi assim? E tem um papai que está andando, levando outro à vida, mas tem um pai que está fazendo o morto andar. Quem é esse pai? É o Satanás. Aí observa, quem está no mundo passado, ele está andando segundo o sistema mundano. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste fez o quê? Cegou o entendimento. Pronto, o Deus deste. Então esse século maligno, é tão interessante que quando você olha para o texto, você tem duas palavras juntas. Eon, que Eon é o sistema do mundo, e tem a palavra cosmos. Paulo está dizendo que o cosmos, que foi criado por Deus, mas o cosmo pessoa, entrou o diabo, Eon, espírito das trevas, espírito do maligno, espírito do mal, espírito demoníaco, e entrou no sistema cosmos. Entrou no sistema humano, e aí o sistema humano foi corrompido pelo sistema diabólico. É por isso que a Bíblia diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo e nem o mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo. Eu estou falando de mesa, eu estou falando de cadeira, eu estou falando da natureza, eu estou falando da praia, eu estou falando do rio, eu estou falando da fauna, da flora. Eu estou falando de um mundo diabólico, onde as pessoas são dominadas pelo príncipe das trevas. É o mundo diabólico aonde, no sistema diabólico de festividade da carne, da exibição do corpo, que promove a bebida, promove a droga, promove a sensualidade, promove separação de casal. Essa festa é de Deus ou é do diabo? Então pronto. Sistema do mundo, o mundo mundano. Aí o próprio Senhor Jesus Cristo, aliás, o 1 João disse, o mundo jaz no maligno. E lá em 1 João 5:4 só tem uma forma de você vencer esse mundo maligno. Qual é? A nossa fé. O mundo jaz no maligno. Já no maligno. É o sistema mundano. Aí eu pergunto aqui, um parlamentar que não tem Deus, ele vai apoiar a família? Ele vai apoiar um casamento? Ele vai apoiar a ordem? Se ele entra lá perverso, ele apoia o quê? Perversidade. Então pronto. Aí ele é inteligente. Tem gente que diz assim, fulano é muito inteligente. Porque tem dois tipos de inteligente. Tem um inteligente que tem a sabedoria de Deus, e tem um inteligente que tem a sabedoria do diabo. Aí o mundo tem um príncipe. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. O mundo tem um chefe. Quem é o chefe desse mundo? Satanás. O mundo tem um sistema e um reino. Quem é o chefe do reino? Satanás. Aí esse reino é dominado pela velha natureza. Pecado original, que cria o que? Filhos da ira. É isso que a humanidade sem Deus é no presente. No passado era o que nós éramos, mas hoje essa sociedade sem Deus, ela vive dessa forma. Eita. Nós éramos assim. Falei. Ele disse que nós éramos assim no passado, mas todos como os demais são. Pronto. Que não aceita os Cristo. Que não saíram de lá permanecem. Estão do mesmo jeito. É assim que o mundo atual está. Mas aqui Paulo está dizendo vós, depois ele usa até nós éramos filhos da ira, nós andávamos em ofensas e pecados, nós estávamos mortos. Oh, aleluia. Aí o verso 4 diz, mas ele vos deu vida.
Oh, aleluia. Lê 1 Tessalonicenses 1,13. Deixa eu ver se eu não estou enganado. Se não for, veio 1,13. 1,13. 1,13 não tem não, só tem até o 10. Então é o Colossenses. Colossenses Eita, 1,13. Colossenses. Rapaz, usa aquela bibinha que tem um É marcador. ruim de coisa elas. 1,13. Ele nos tirou da potestade Ei, das para trevas. aí, rapaz. Como é que diz? Ele nos tirou da potestade das Então, olha para cá, trevas. pastor Luiz. O mundo veio do diabo. Sabedoria diabólica, inveja, carnalidade, nudismo, prostituição, adultério, droga, bebida, cachaça, pistolagem. Era o mundo das... Trevas. Mas Jesus nos pegou. Vocês me querem? Vocês querem a minha sabedoria? E Ele nos fez o quê? Ele nos arrancou do reino Das trevas. para a sua maravilhosa... Para a sua maravilhosa luz. transportou. Eita, coisa boa. Vamos lá, 2:4-6, corre. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós Pastor ainda... Luiz, só um minuto. Quando Paulo fala filhos da ira, ele não está dizendo aqui que a pessoa nasce com ira. Mas como eles aceitaram o sistema de Satanás, se tornaram filhos do diabo, o que vem para eles? A ira de Deus. É isso que Paulo diz em Romanos primeiro. Vamos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então vamos correr aqui. Quem está no presente, Paulo está dizendo o seguinte, que ele mostra que não há como um homem promover a sua salvação, porque ele está na incapacidade. Ele está como? Ele está morto. Então morto fala? Agora, nós temos aqui um contraste. Morto não fala, mas esses mortos estão falando. Estão vivos, não é isso? Morto não anda, mas esses mortos estão. Só que eles estão doentes, não é isso? Natureza velha, pecaminosa. Então neles tem alguma coisa para promover a salvação? Não. Então, de maneira nenhuma. Por isso que Paulo está mostrando aqui a incapacidade do homem, mas a suficiência de Deus. Quem foi que deu vida para quem estava morto? Deus. Quem foi que levantou quem estava morto? Deus. Quem colocou na posição das regiões celestiais? Deus. Então, Deus é quem promove a nossa salvação. E há uma coisa, toda essa miséria, toda essa desgraça, não há limites para a misericórdia de Deus. Não é isso? Mas Deus, sendo rico, apesar do homem não querer Deus, do homem desprezar Deus, do homem negar Deus, do homem renunciar a Deus, do homem querer ser o sistema diabólico, mesmo assim Deus diz: eu vou mostrar meu amor. Eu vou mostrar meu amor por vocês. A Bíblia nunca mostra o nosso amor para com Deus, mas mostra o amor de Deus para conosco. Romanos 3,16, João 3,16. Mas Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça. Aí pronto, João diz: vede com um grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Romanos 5,8. Mas Deus dá prova do seu amor para com, em que Cristo morreu por nós. Oh, amor sem limite. Toda essa insuficiência, essa miséria do homem, não há limites para a misericórdia me parece que é Lamentações 3:23 ou 24, não é isso? As misericórdias do... Eita, pode pra cá. A causa de tu não morrer ainda, a causa de Deus não destruir tudo ainda, a causa de Deus não acabar com tudo, é por causa da misericórdia dele. Eita, coisa boa. Então veja bem, a Bíblia fala do amor de Deus para conosco sempre. Ela nunca fala do nosso amor, ela fala do amor de Deus, porque o que está em voga aqui é o amor de Deus e não o nosso amor. O nosso amor é falho, o nosso amor... meus irmãos, o profeta Oséias diz que o nosso amor é chuva de verão, é chuva passageira, nosso amor é interesseiro, nosso amor, um dia eu estou, se Deus não me der isso, eu vou largar de mão, não é assim? Porque a mamãe morreu, eu estou adiando Deus, e aí tu não... Ei, Caio, bota pra cá. Aí tu não presta pra nada, tu é fraquinho, tu é miserável, tu cai toda hora, tu critica a Bíblia, tu critica a oração, tu critica a igreja, tu critica... Deus deixa de te amar? Não. Deus deixa de te amar? Não. Porque Deus é amor.
Ele nunca vai deixar de amor. Na essência, Deus é. Oh, meu Deus. Aí Paulo mostra aqui que no presente, o Senhor Deus, Ele mostra a nossa incapacidade. Com esse homem todo na miséria, um morto vem andando, ele tem condição de se salvar? Ele tem condição de promover a salvação dele? Não, de maneira nenhuma. O profeta Isaías diz que os nossos pecados, essas transgressões, faziam separação entre nós e Deus, de modo que ele não podia ouvir-nos. E quando Jesus cura aquele cego, disseram, mas ele é pecador. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei, que eu era cego, agora eu vejo. E eu não entendo, dizia o cego, que Deus tenha ouvido um pecador. Isto mostra, de fato, pastor Osiel, que é incapaz... o homem é incapaz de prover a sua própria salvação. Aí houve a iniciativa divina de quebrar essa parede, este acesso que o homem não tinha para com Deus. Porque, pastor Adalberto, Jesus disse assim, sem mim, João 15:5, sem mim nada podeis. Ele disse em João 14, eu sou o caminho. Então, o homem tem vida para dar? O homem tem luz para dar? O homem tem salvação para dar? Então todas as religiões orientais que diziam que há no homem bondade para salvar, até mesmo no dentro do islamismo, o homem tem obras perfeitas, a Bíblia descaracteriza tudo isso e mostra que no homem não há nada. Só Deus é quem pode salvar. Só Deus é quem pode salvar. Então veja bem, aqui nós temos, por que nós estamos vivos? Não é que diz o verso 4? 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Oh, meu Deus. Oh, amor. Lê 1 João 4. 1 João 4, 4:9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Oh, aleluia. Nisto se manifestou o amor de Deus. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Hein? Para que por ele vivamos. Então eu estou vivo por causa do quê? Porque Deus nos ama. Ele nos ressuscitou. Ele nos vivificou. Então eu só estou vivo por causa do quê? Do amor de Deus. E eu preciso mais de alguma coisa para isso aqui? Não. Por que tu aceita todas essas outras religiões, essas crendices, se a Bíblia tem um projeto muito mais fácil? Rapaz, eu fico pensando, a Bíblia, ela só mostra o amor de Deus. Eu não preciso ir para Meca, eu preciso peregrinar, eu preciso de jejum para ser salvo, eu preciso deixar de algumas comidas para ser salvo, eu preciso seguir Joseph Smith, eu preciso seguir Charles Russell, eu só preciso seguir quem? E Jesus, ele diz para mim que é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Eu preciso carregar a cruz para ser salvo, eu preciso carregar sacrifício, eu preciso fazer obras. E por que vocês querem essas outras coisas, se Jesus é o mais fácil para você chegar? Aí observem bem, aqui nós temos agora, aqui nós temos a nossa nova posição. Quando você aceita Cristo, Ele te dá vida, mas Ele não só te dá vida, Ele te coloca na melhor posição. A melhor posição. Qual é a melhor posição? Nós estamos nas regiões aqui. Quando você aceita Cristo, no momento que aceita, você já está no céu. A gente pensa que o céu é só lá em cima, lá é a morada. Na hora que você aceita, Jesus diz, você já tem a vida eterna, você já tem a alegria da salva. Então pronto, vamos lá, terceiro, para a gente fechar. 7-10. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Eita, meu Deus. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Vai. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pronto, vamos fechar aqui esse texto. Hoje demorou aqui, mas é porque é o jeito. Agora é no futuro. Olha, é no futuro. Aqui Paulo mostrou quem nós éramos no passado. Ele mostrou o que nós somos no presente. No presente nós estamos sentados nas regiões celestes. No presente nós estamos vivos. No presente nós andamos pela fé. No presente nós fomos ressuscitados em Cristo. Mas ele agora está falando do nosso futuro. O que o nosso futuro nos aguarda? Observem bem que a primeira coisa que eu coloco aqui é a lição objetiva da fé. Não é isso? Aliás, da graça, não é isso? O que essa graça fez? Eu não merecia nada disso aqui, mas Deus fez tudo por mim. Deus fez tudo por você. Essa é a lição da graça. É a objetividade da graça. A graça tem um objetivo, é um favor eu não merecia, nem você merecia, nós não merecíamos. Mas Deus não resolveu dar. E aí pronto, quem quiser, Ele manifesta esta
esta graça. Agora, onde é que Deus demonstra a sua graça? Não é isso, pastor Luiz? Como é o verso 7 que diz aí? 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco. Então, aonde é que Deus, ele manifesta a sua graça? Vê o verso 7 do capítulo 1, desse mesmo livro aí. Capítulo 1, né? Isso. 1:7. Em que temos a redenção pelo seu sangue, Eita. a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E o 3:4? 3:4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha... 3 e o 4 versículo... Aliás, é Tito 3:4. Opa, Tito 3:4. Isso, Tito 3:4. Aonde está a igreja? Aonde é que Deus mostra a graça dele? Vai lá. Tito 3:4. Isso, vai lá. 3:4. Traidor... Opa. Tito 3:4. 3:4. Tito bem aqui, depois de... Vai. Tito 3:4. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, Eita. nosso Salvador para Sim. com os homens. Isso. E o 2:14 do mesmo livro, 2:14. 2:14. O qual se deu a si mesmo por nós, Sim. para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então você já sabe onde é que Deus mostra a sua graça. Tu acabou de ler agora, minha aí? No perdão dos nossos pecados, Mas com quem? Em quem ele mostra a graça dele? Cristo Jesus. Não, ele está perdoando os nossos pecados. Em quem ele manifestou a graça dele? No próprio homem. Ah, olha para cá. Esse homem que não valia nada, miserável, pecador, bandido, cheio de tudo. O Senhor agora diz: eu vou mostrar a minha graça. Então, aonde é que a pessoa pode ver a maior graça de Deus? No próprio homem. Aí ele diz: para ser um povo zeloso de boas obras. Então, quando a graça entra, não tem como esconder ela, irmão César. Ela muda. Quando essa graça entra, primeiro ela mostra que foi um favor de... Oh, rapaz, meu Deus. Por que a gente não aprende isso, irmão? Senhor, me mostra a tua graça. É só tu olhar para um crente lavado pelo sangue de Jesus, um pecador rei transformado. Mudado ali está o quê? A graça de Deus. O Senhor mostra a graça na igreja. Ninguém pode se mudar por si mesmo. Esse é o maior milagre. Por isso que esse é o maior milagre. Então, a graça é a lição da graça. E onde é que Deus demonstra a sua graça? Na sua igreja, no seu povo, ok? A fonte da salvação. A fonte da salvação é a graça de Deus. Porque pela graça sois, eu não merecia, você não merecia, a fonte é o próprio Deus. Atos 4:12, e em nenhum outro nome há salvar, porque nenhum nome dado entre os homens, nós podemos ser salvar, não sei o nome de quem? Só Jesus pode salvar. Agora, a fé aqui, ela entra como um canal. Deus manifesta a graça dele. Mas quando a pessoa, esse favor, eu começo a pregar, a fé vem pelo ouvir o quê? Essa fé que eu estou morto no pecado, mas eu não perdi a consciência, eu não perdi definitivamente a imagem de Deus. Eu tenho ainda a imagem, a semelhança, ainda que desfigurado, mas eu tenho, a palavra reaviva isso em mim. A palavra toca em mim e ela me faz viver. E aí ela leva a palavra. E aí quem é que convence do pecado, da justiça, do juízo? O Espírito Santo. Aí eu coloquei esse significado. Isto não vem de... Olha esse pronome demonstrativo. Tudo, nem a graça, nem a fé. Aqui a expressão é ao todo da salvar. Isto não vem de... Esse isto não vem de vós. Esse isto não está se referindo a fé, nem está se referindo à graça, está se referindo a salvar. Esta salvação não vem de vós. Está aí. Esse isto não se refere a... Vê aí, pastor, está na Bíblia mesmo. Não é produto. 6:23 de Romanos. Olha aí. 6:23, vamos lá. 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Isso. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso. Por Cristo Jesus o nosso Senhor. Pronto. Aqui nós estamos tratando isto. Nós temos aqui, olha, Pitts, que é a palavra fé. Se vocês analisarem no próprio texto original, observem bem. Esse isto, ele não se refere, esse isto aí, ele está se referindo à salvação, e não a, isto não vem, o que não vem de vós?
Eu posso produzir a salvação? Eu posso produzir pelas minhas obras a vida eterna? Isto não vem de... O que é dom de Deus? A salvação. Isto não vem de vós, é dom de... Então o que é dom de Deus? Por isso que ele leu Romanos 6:23. Não é isso? Mas o dom de Deus. Mas o dom de Deus gratuito é a vida? Então, quando você pega esse pronome demonstrativo, ele se refere à salvação e não à fé. E essa palavra pits, que aí no texto ela é feminina, isto que é tuto, está no neutro, indicando que se refere ao conceito da salvação geral. Isso aqui está no caso neutro, que está se referindo ao todo da salvação, no seu aspecto geral. A salvação é para todos os homens. Isto não vem de... É dom de quem? Deus é quem dá a salvação. Ao homem cabe recebê-la, ok? Então é isso que nós podemos analisar, certo? Aí aqui, observe para a gente fechar, nós temos aqui o significado de isto, resguardando a doutrina da salvação. Olha o que ele diz, não de... Produto é de Deus, você entra com um recipiente. É. A verdade. Diga isso aí, diga isso aí. O produto é de Deus, você entra só com recipiente. O homem só precisa trazer o balde. Quem enche? É Deus. Pronto, é só isso. Aí observem bem, para resguardar a doutrina soteriológica, o próprio Paulo está dizendo, ele já está descartando a ideia, já vou respondendo aqui esse ponto das soteriologias inadequadas. Ele está dizendo, não vem de obras. Ou seja, observem bem, olhe para cá, para você entender. Os judaizantes diziam que a salvação era pelo quê? Pelas obras, observando a lei de Moisés. Eram e ninguém é salvo pelas obras da lei. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Então os galacianos, ou os judaizantes, eles pregavam que se alguém quisesse ter salvação, teria que praticar a lei, teria que se circuncidar, se fosse um gentil, para se tornar prosélito, teria que guardar a lei de Moisés. E aí o apóstolo Paulo vem e diz, não, vocês são salvos pelas obras de Cristo Jesus. Para ser crente, era só crer em Jesus. Atos 16:31, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Então pronto, primeiro lugar, nas práticas antigas, descartado, não por obras. O gnosticismo pregava duas coisas. O gnosticismo pregava desde Mani, lá da Pérsia, eles diziam que havia uma dualidade, yang, não é isso? As duas forças opostas, o bem e o mal, e havia essa briga. Aí o gnosticismo dizia, o mundo, a matéria não presta, mas tem um conhecimento místico que pode salvar. Então não existe conhecimento místico, não existe conhecimento secreto. E aí nós sabemos que o mundo, o mal entrou no mundo por causa do pecado. E há uma luta do diabo para estragar a obra de Deus. Mas o diabo não luta com Deus, porque o diabo não é páreo para com Deus. Mas a doutrina gnóstica diz que é um conhecimento perfeito, secreto, que pode trazer salvar. Tem isso na Bíblia? Ninguém é salvo por conhecimento secreto. Somos salvos pela fé em Cristo e pela graça de Deus, não é isso? Então descartamos, já falamos dos judaizantes, descartamos também o gnosticismo, não é isso? O gnosticismo tem outra aí na lição. Qual é a outra aí na lição? Gnosticismo, judaizante, espiritismo, religiões orientais. Veja aí bem aí na lição, para a gente só fechar aqui nesses pontos, né? O gnosticismo, já explicamos. O islamismo. Pronto, o islamismo. Para o islamismo, nós já explicamos aqui. Eles dizem que não há pecado original e que naquele dia do julgamento vai ser posto na balança as obras boas e as obras más. E quem fez obra boa vai para o paraíso, como eles falam. Mas é por obras? Olha o que Paulo diz. Ele resguarda a doutrina da salvação, dizendo não de obra. As nossas obras salvam? As nossas obras nos aperfeiçoam? As nossas obras nos dão a salvação? Nós somos salvos pelas obras de quem? Pelas obras de Cristo, pelos méritos do que Cristo fez lá no Calvário. Então, se Cristo é quem realiza a salvação, eu preciso de oblação, eu preciso de água santa, eu preciso de movimento? Aqui, agora tem uma coisa aqui, Caio, bota para cá. Não por obras de justiça, irmãos. Eu estava lendo, e eu quero falar com muito carinho com todo pregador pentecostal. Eu estava recentemente lendo uma obra de um autor que falou grandemente e pesadamente para mim. Ele diz, porque pela graça sois mediante a fé. Isto não vem de... Por que nós temos que entender que são pelos méritos de Cristo? Porque se qualquer obra ela for realizada pelos nossos méritos, então o Senhor vai ter que me recompensar.
e serão pelos meus e não pelos méritos de Cristo. Então deixa eu dizer uma coisa, isso aqui é muito sério. Um pregador evangelista, ele tem que apenas pregar a palavra para a salvação do pecador, deixar que ela promova. E quando ele está fazendo o convite, ele diz assim, fazendo o convite é uma linguagem nossa. Quando ele está dizendo, você ouviu a mensagem, venha se render aos pés de Cristo. O pregador não pode fazer força para que ele não pense a multidão, porque tem uma coisa errada no nosso meio. A nossa multidão está pensando que o pregador, ele tem algum mérito para operar na igreja. A pior coisa, aí sim, é o antropocentrismo de pregadores. Como o pastor Ziel esteve lá e Jesus batizou 100 com o Espírito Santo. O fulano de tal esteve lá e ganhou 1000 almas para... O fulano de tal tem unção, porque ele ganhou. Ninguém tem unção disso. A Bíblia diz, ide por todo mundo pregai, e tendo eles partidos, Marcos 16, 20, cooperavam com eles o Senhor. Ou seja, nunca eu devo pensar que alguém está se salvando pelos meus méritos. Nunca eu devo pensar que alguém está se convertendo pela minha pregação, porque eu não convenço ninguém. Quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? Pronto. Quem batiza é o Espírito Santo quando você dá lugar. Por que Deus faz isso? Para que nada seja visto como das nossas obras. E eu lamento grandiosamente. Por que eu não devo ficar no púlpito fazendo encenação? Eu estou aqui, mas Deus sabe, eu paguei o preço e vocês vão ver. Eu estou querendo mostrar para a igreja que na verdade eu tenho os méritos que outro não tem. E Deus não opera porque eu sou bom, Deus não opera porque eu prego bonito, Deus não opera porque eu me dediquei, Ele opera pelo poder da palavra dEle. Muito cuidado com essas questões, porque isso gera idolatria para com o pregador, gera idolatria para com aquele que ensina. Por isso que Paulo diz, eu acho lindo quando Paulo diz, nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus é quem dá. Nenhum dos pastores, nenhum teólogo, nenhum pregador, bota para cá, Caio, apenas pregue. Eu quando sou convidado, eu prego a palavra. É claro que cada pregador tem o seu estilo, tem a sua forma. Agora, a palavra é uma só. Quem faz o efeito é a palavra de Deus. Então isso aqui é muito importante. Ele resguarda a doutrina da salvação. Olha, digamos, eu vou pregar num lugar, e quando eu estou pregando num lugar, pastor Adalberto, meus irmãos, eu digo assim, quem deseja aceitar a Cristo, pronto, se alguém aceitou, quem foi que tocou nela? Mas se alguém não aceitou, é porque não tem poder em mim? Não tem graça em mim? Fala aí, para não... Na verdade, se a pessoa não veio a Cristo, é porque Ele não deu lugar. É interessante observar, pastor Osiel, que a gente percebe na história do cristianismo, quantos pastores, por exemplo, na África e outros países, com uma vida completamente em pecado, pregou, e Jesus batizou com o Espírito Santo. Jesus curou, e Jesus salvou. A pergunta é, o poder estava no pregador? Não, é na palavra. Outra coisa, a gente percebe na história missionária, quantos missionários foram para países como Índia e outros, onde não sabiam o dialeto ou o idioma, e pegaram um bêbado para traduzir. E no momento que a palavra foi ministrada e o bêbado falando, as pessoas eram tocadas e ministradas. Isto deixa claro que o poder não está em nós, o poder é da palavra. E eu estou dizendo isso aqui, pastor Adalberto, muito bem colocado. Por que bota para cá, Caio. Eu estou dizendo isso aqui para que a igreja aprenda, a igreja brasileira, o povo de Deus. Não foque isso como se o pregador carregasse o Espírito Santo. Porque nós vamos entender que ele é quem tem esse mérito. Deus vai abençoar o fulano tal, que ele ganhou muitas almas. Ele não ganhou nada. Pedro e João disseram para o povo, por que vocês estão olhando para nós? Isso. Como se de nós viesse alguma coisa. Pronto, essa passagem bíblica é importante, 3 de Atos, Pedro diz assim, vocês pensam que pela nossa piedade, pela nossa justiça, ou seja, como se fosse pelo nosso jejum, que esse homem está andando? Ele está andando pelo poder do nome de... Agora, quando eu oro, quando eu jejum, eu estou orando para que eu esteja mais conectado e harmonizado com Deus. Interessante, professor. Isso. Interessante, lá no grego diz que o nome curou. O nome, pois é. E ele mesmo vai, professor César, ele diz assim, no nome desse Jesus é que ele te dá perfeita saúde. Ele não trouxe nenhuma glória para si. Então, muito cuidado, tem irmão que, o fulano de tal. Não, é só pregar a palavra. Quem faz o milagre é a palavra. Ninguém deve se glorificar,
Porque pela graça sois, e isto não vem, é o quê? É dom de Deus. Tudo é dom de Deus. A vida está na semente e não no semeador, ok? Então, finalizando aqui, eu vou correr aqui, vou ser brevezinho. Primeiro, a doutrina soteriológica. Soteriologia é o termo para salvação, soter, salvador. Agora, biblicamente, a salvação é um ato divino, é a graça de Deus. Romanos 3, 23 e 24, todos pecaram e destituídos ficaram da glória. Só Ele pode salvar, ok? Segundo, porque a salvação é pela graça? Porque o homem não tem condição de se salvar, ele está caído, ele está morto, ele é incapaz de se justificar. Efésios 2, 8, 9. Terceiro, compreendendo a dinâmica da salvação. Monegismo e sinegismo. O monegismo ensina que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, sem qualquer cooperação humana. Os calvinistas pegam esse texto aqui de Efésios 2 e diz: morto não responde, morto não fala. Aí é a parte que eles usam do esse mono que quer dizer único, não é isso? Mono. E aí você tem ergo, que é obra. Então ele diz que a salvação é só uma obra ou seja, o homem é totalmente passivo, não é isso? O homem não faz nada, só quem faz é Deus. Ou seja, Deus é quem pega ele, mesmo que ele não queira, ele vai salvar ele. Quem era dessa linha? Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele acreditava que o homem cooperava. Depois ele mudou de ideia. Agostinho de Hipona, João Calvino, Jonathan Edwards eram dessa ideia. Qual é a base bíblica que eles usam? João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Eles usam Romanos 9,16. Assim, pois, não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se Nunca, olha para cá, bota para cá, Caio. Nunca pegue esses textos aqui e leia eles isolados. Esse texto, esses versículos têm que ter um contexto. Então não leia isso aqui não. A exegese mais fraca de um calvinista, mais fraca, é quando ele pega isso aqui isoladamente. E não tem como pegar. Sinergismo. A palavra sinergismo ensina que Deus oferece a salvação, porque essa preposição sim, que é com, é junto, né? Junto com a obra, ela mostra aqui que Deus oferece a salvação, mas que o homem coopera com a resposta da fé. A Bíblia não está dizendo que o homem coopera com obras. Não, porque o homem não tem obra nenhuma para cooperar com Deus. Mas ele coopera, ele coopera dizendo eu creio, ele coopera dizendo eu aceito, ele coopera dizendo eu levanto a minha mão para Cristo. Isso. Então veja bem, quem era que defendia essa visão arminiana e wesleyana? Tiago Armínio, John Wesley, Charles Finney. Qual é a base bíblica do monergismo? Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta debaixo das suas árvores, mas vocês não. Então pronto. Então a Bíblia, irmã, se você for Apocalipse 22, 17, e o Espírito e a esposa dizem, e quem ouve diga, e quem tem sede, e quem meu Deus, toma de graça da água da vida. Então nós negamos aqui essas colocações. E para finalizar, nós temos também as religiões, como por exemplo o espiritismo, do kardecismo, como por exemplo o hinduísmo, que ensina que a salvação, o hinduísmo é a base disso. O hinduísmo trouxe essa base de dizer que a salvação, a justificação do homem, ela não vem apenas, ela passa por ciclos. Ela depende de várias reencarnações. Ou seja, nessa vida você não fez um bem, mas até que você entre para uma purificação, você vai passar por vários estágios da vida. Isso é chamado de reencarnar. Não confunda com encarnar. Encarnação é que Jesus se tornou carne, e uma só vez, não é isso? Mas ele ficou repetindo isso? Não. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado uma só vez, e vi depois o que vem. Então não existe. Todas essas doutrinas de reencarnação e essas outras religiões que colocam a salvação pelas obras, elas são condenadas pela
Bíblia, a palavra de Deus. As Testemunhas de Jeová, elas têm duas posições, elas têm os grupos dos 144 mil, não é isso? E ela tem os grupos dos gerais, que vão ficar aqui na terra, que não tem Espírito Santo, que não tem nada, eles vão ficar aqui na terra. Então eles dividem em dois grupos. E também, por exemplo, eles têm essa ideia. O mormonismo tem uma fé em Jesus Cristo, mas é uma fé totalmente que compromete, porque eles também dizem que tem que fazer confissão para o líder deles. Toda essa doutrina é negada pela Bíblia. Nós ficamos com a palavra, que Deus nos abençoe. Vamos orar com o irmão César, pastor Adalberto, em pé as bênçãos apostólicas. Professor, sua permissão, eu quero hoje aniversário da minha neta, Juliene, 14 anos, e amanhã aniversário da minha mãe, 84 anos. Quero felicitá-las e também felicitar todos os irmãos e irmãs que estão aniversariando hoje ou amanhã em qualquer parte do mundo. Ore por nós e receba nossas orações. Senhor Deus, te louvamos, bendizemos o teu nome pela grande oportunidade. Continue nos guardando, nos protegendo, dando vitória. Abençoe teu povo em qualquer parte desse planeta, meu Pai, que está sintonizado, está aprendendo, está cultuando o teu nome nesta noite. Guarda o teu sangue, protege, dê vitória em tudo. Continue abençoando teu servo, professor, pastor Azel, guardado no sangue de Jesus, ele é sua família, ministério, igreja e projeto. Continue usando teu filho para abençoar nações, para a glória do teu nome, para o engrandecimento do teu reino. Nós te louvamos. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos.